Olá, gente! Aqui é a professora Gisele, do Território Educador. Tudo bem com vocês? Bom, gente, hoje eu vim conversar com vocês sobre o meu primeiro ano na rede municipal de São Paulo. Como foi esse um aninho completo, na verdade dá um aninho em algumas coisas, de forma efetiva de chão de sala, tá, gente? Na verdade, como professora, efetivamente falando, já faz aí uns 2 anos. Mas eu vou descontar porque eu tive licença maternidade e algumas licenças médicas por conta da gestação. Então, sem mais delongas, pessoal, vou dizendo aqui que tem um tempo que eu fiquei ausente desse canal. O ano de 2024, gente, eu acredito que o ano de 2023, o final, e o ano de 2004, eu ainda cheguei a gravar alguns vídeos. Aí eu parei porque eu tive alguns problemas pessoais, né? E também porque eu tinha acabado de ingressar na rede e estava também gestante. Então, os meus esforços, as minhas concentrações estavam concentrados, na verdade, né, em alfabetizar minhas crianças, porque eu estava no primeiro ano, e também, né, em gestar de forma muito saudável, né? Então, seguir ali os meses da maternidade, os meses sendo gestantes de forma muito saudável. E aí, gente, o ano de 2025 eu já estava com a minha bebezinha, tive licença maternidade, também concluí o meu ano letivo, e agora no ano de 2026 eu me sinto já pronta e com mais tempo hábil, agora que a minha bebê tem 1 ano e 2 meses, para que eu possa me dedicar aos conteúdos de forma geral, só contextualizando para você a minha vida. Ingressei, pessoal, na Prefeitura de São Paulo, tomei minha posse no dia 25 de março de 2024. Gente, esse dia para mim, eu acho que foi o dia mais feliz da minha vida, um dos. Porque, na verdade, eu não tenho um dia mais feliz da minha vida, sabia? Por mais que a minha bebê nasceu, o dia que minha bebê nasceu também é um dos dias mais felizes da minha vida. Graças a Deus eu ainda coleciono muitos dias felizes. Então, assim, mas o dia da posse foi um dia, gente, que eu tava, assim, muito feliz. Eu não sei explicar pra vocês. Primeiro porque eu tava exonerando um cargo em Itapecerica da Serra. Gente, eu nunca quis o acúmulo. Cheguei a acumular por um tempo, por questões de ganhar mais, mas eu vi que não era pra mim. Então eu preferi nem iniciar um acúmulo na rede de São Paulo. Preferi ficar à distância mesmo. Tá? Então, nesse dia eu tomei posse e nesse mesmo dia, gente, eu cheguei na escola, não esqueço. Tive que escolher minha turma. Bom, primeiro, gente, que na hora de escolher onde eu ia trabalhar, se ia ser ensino fundamental ou educação infantil, eu me desafiei. Eu falei, não, esse ano, Gisele, você vai pro EMF, você precisa sentir como que é o EMF, você já passou pelo SEI, você já passou pelo EMEI, vamos sentir EMF. Então eu peguei, escolhi como minha primeira opção um EMF, que é o EMF que eu estou lotada hoje, e segunda opção era um CMEI, que eu tenho muito carinho e afeto por esse CMEI, eu nunca pisei lá, mas eu gosto muito dele só de olhar. E aí, gente, eu consegui, né, entrar nessa escola, qual eu estou hoje, e aí na hora de escolher a turma, né, eu fui apresentada ao diretor, à AD, a coordenação me mostrou as turmas disponíveis. Então não esqueço, tinha primeiro C, primeiro B, segundo A, terceiro, não tinha terceiro, tinha um quarto B e um quinto C. Gente, eu não esqueço, eu tenho uma memória muito boa. E aí eu escolhi o primeiro C. Gente, eu gosto muito da letra C, eu não sei explicar porquê, mas eu amo a letra C. Escolhi o primeiro C, essa sala estava já com uma professora de contrato ativo, a Vanessa, uma professora que eu agradeço muito pelo ano de 2024, a qual ela me auxiliou bastante, tirando muitas dúvidas, passando muitas informações do perfil da turma. Enfim, gente, ingressei no primeiro C. Como que foi nessa transição, até porque eu vinha de uma educação infantil, gente, eu tenho hoje 28 anos, desde os meus 21 eu estou na educação infantil paulistana. Só por um tempo aí, eu fui da educação infantil de Itapecerica da Serra, Itapecericana. Mas o restante era mesmo, as minhas ideias e tudo dentro da educação infantil paulistana. Então, tudo que eu sabia sobre o ensino fundamental era aquilo que eu tanto tinha estudado para passar nesse concurso. Mas a gente sabe que a teoria é uma e a prática é outra. E aí a gente entra nessa parte. Como que foi alfabetizar crianças que dentro do EMEI elas vivem num mundo letrado e aprendem por experiências, ou seja, não é uma pré-escolarização. Tá? Então, no EMEI, geralmente, o que acontece, né? O que deve acontecer? É um mundo letrado, é um mundo da professora escriba, é um mundo de experiências, de exploração.
certo? Da educação ativa e não passiva. E como que foi essa transição para o primeiro? Quando eu entrei, eu já tive que conhecer toda a turma. Até a gente decorar as 28 crianças, eu acho que demorou uns 3 dias. Eu já acho que eu tinha umas 4 Valentinas na sala. E aí, foi bem, como que eu posso dizer, orgânico. Porque eu busquei, gente, continuar um processo que protocolos que a professora que estava, a Vanessa, já estava aplicando, ainda visando aos cadernos da cidade. Quem está na rede municipal de São Paulo e está no MF sabe que a gente tem os cadernos da cidade e eu gostei muito dos conteúdos que tinham. Então, por exemplo, o caderno de história, a gente amava trabalhar história e matemática com eles. Não que eu não gostasse a questão da alfabetização, mas parece que história e matemática ia assim, fluindo, sabe? Parecia, é como se você joga um bambolê rolando e ele vai rolando, sabe? Tipo isso. Ou um pneu que ele vai, você só dá um empurrão e eles vão. Então era isso que eu sentia com matemática e história. Então no primeiro ano, por exemplo, a história ela trabalhava muito a questão de tempo. Então era legal você pensar sobre a tecnologia para eles. Porque vamos supor, uma máquina de escrever é uma tecnologia para essas crianças. Contudo, é algo velho para nós. Assim como se eu entregar um tablet na mão do meu avô, é uma grande tecnologia para ele, mas nem tanto, né, para as nossas crianças de hoje em dia. Então, foi legal trabalhar essa questão com eles de forma muito ativa dentro da história. Em questão da alfabetização, a gente trabalhou muita leitura mesmo, gente, muita leitura. Também trabalhei a coordenação motora fina, que isso é um pouquinho meio tradicional, mas eu trabalhei também que eram os pontilhados. Inclusive, não é tão recomendado essa técnica, mas, gente, se você utiliza ela, que ela não seja o domínio das suas aulas, mas se você utiliza ela de forma espontânea, auxilia muito essas crianças a entenderem um pouco sobre essa pega do lápis por meio da escrita. Em algumas crianças a gente também precisou usar o adaptador, mas tudo foi muito orgânico e com o tempo eles foram deixando. E aí também a questão da gestão. Como que a gestão ela vê o primeiro ano? Gente, a partir desse ano, na verdade a partir do ano que vem, vai ser cobrada do primeiro ano a fluência leitora. As crianças vão ter que ler algumas palavras em uma quantidade de tempo. Por enquanto a gente não tem isso, mas com o decorrer do tempo, com você trabalhando a leitura todos os dias, como primeiro aninho, que não é fácil, gente, eu tô falando como se fosse fácil, não é. Não é fácil. Eu tinha um caderninho e eu tentava, tipo, todo dia chamar na minha mesa, pelo menos 2, 3, e trabalhar essa questão da leitura. Por que não é fácil? Hoje a gente fala de uma educação integral. Essas crianças entram muito cedo na escola. Então, ao decorrer dos dias, eles estão cansados. E aí que tem um pulo do currículo da cidade. A gente fala sobre o quê? Uma continuidade dos processos. Então, ele saiu do EMEI e ele saiu da EMEI e foi para a EMF. Como que eu vou trabalhar essa questão? Certo? Como que eu vou trabalhar uma transição que respeite isso? Lembrando que essa criança agora, ela está no período integral. Eu vou dar o parque, certo? Então tinha dia, gente, que essas crianças estavam exaustas, elas estavam com muita energia. O parque, para mim, era no mínimo 2 vezes na semana. Então você vai aprendendo a lidar com essa turminha, a lidar com a gestão também. Então, como eu falei para vocês, vai ter esse teste, né, de fluência leitora. Por enquanto, ainda esse ano não temos, mas a gente vai incentivando muito a leitura. Então, gente, eu gostei bastante. Claro, não é fácil, tá, gente? Como eu disse, o primeiro ano ele é muito desafiador porque ele é uma caixinha de surpresa. Diferente do segundo, terceiro, quarto e assim por diante, você tem uma projeção de turma. Você já sabe quem são aquelas crianças lá que são mais agitadinhas, né? A gente já sabe porque no ano anterior estava com outra professora. O primeiro ano, ele chega para você. Ele chega. E é ali que você vai criar a rotina. Então, por exemplo, esse ano eu também escolhi o primeiro ano. Na verdade, o meu diretor atribuiu para mim pensando no meu perfil. Vou dizer para vocês que eu gostei bastante da escolha. Eu tô novamente com o primeiro C e sou grata e só pedindo a Deus aí para que dê tudo certo, assim como deu no ano de 2024. E aí, gente, conforme foi indo, o primeiro ano foi bem tranquilo, tive que fazer sondagens. As sondagens é uma folhinha ali de papel que no começo você não dá nada para ela, mas conforme vai passando os meses e vai passando os bimestres e você vai fazendo a sondagem, você vai vendo o quanto essas crianças evoluíram. Resumidamente, a maioria das crianças que entram no primeiro ano,
elas vão estar ali no silábico sem valor, no máximo no silábico com valor sonoro. Se a família, né, dessa criança tiver o estímulo da leitura, se tiver o estímulo da escrita, o estímulo das pesquisas, essa criança pode chegar ali com um nível um pouquinho mais avançado. Mas é um pouco raro, né? É um pouquinho mais difícil. Nessa conjuntura que eu passei, de 2024, a minha turminha era silábico com valor e a maioria sem valor, nesse primeiro bimestre. E terminaram o ano alfabéticos e alguns ortográficos. Gente, isso daí você fala, cara, isso é gratificante. Então, é desafiador porque o primeiro bimestre do primeiro ano, gente, ele é o primeiro bimestre que você vai precisar o quê? Fazer a rotina dessa criançada. Um acolhimento respeitoso com uma rotina que dê certo. Então, é insistir naquela rotina todos os dias, sabe? Então, tipo, gente, banheiro esse horário, garrafinha fica ali, é dessa forma, o cabeçalho, que eu acho muito importante fazer. Então, é uma rotina, segundo bimestre vai seguindo. Para mim é como se fosse, eu comparo o primeiro ano como berçário. O berçário, o primeiro bimestre, é um chororô, gente. A gente acha que a gente vai morrer de tanto gritos nos nossos ouvidos. Mas a gente vai vendo como, de forma orgânica e respeitosa, esses bebês vão entendendo o SEI como um lugar, né, para eles ficarem ali de convívio social, um lugar de afeto, um lugar de amor para eles, né? Então, gente, isso aí é mais ou menos como foi meu primeiro ano. Desafiador, sim, e muito. E aí, gente, foi chegando assim o segundo semestre, aí que foi mais desafiador. E não por eles, mas por mim. Gente, calor que tava, e eu grávida. Gente, chegou uma hora que eu já não tava aguentando mais. Então, eu fui seguindo com eles até onde eu pude, só que eu sempre pensava assim, eu preciso estar bem para dar o melhor para eles. Então, gente, eu decidi sair 10 dias de licença antes de eu ganhar BBB. Porque eu sabia que isso ia ser essencial se eles tivessem uma professora que pudesse dar toda a atenção e não tivesse tão exausta quanto eu estava. Então, gente, eu saí mais ou menos... A minha bebê nasceu dia 18, mais ou menos dia 8, dia 9 ali, eu saí. E eles ficaram com outra professora. E aí, gente, daí pra frente foi só chororô e licença maternidade, né? Que aí eu vou falar um pouco também sobre isso, mas resumindo, gente, ano desafiador sim, esse meu primeiro, esse daí, na verdade, gente, não conta nem um ano, vai contar uns 8 meses, né, que eu estive aí de efetivo trabalho com o primeiro ano. Então, assim, resumindo, você acha que você não consegue, mas, gente, o Senhor Jesus nos capacita. E também, você tem que acreditar em você. Nós somos potentes. Então, com muito estudo e formação e uma boa parceria de gestão e professores, tudo vai ornando para dar certo. Falando sobre probatório e licença maternidade. Gente, eu preciso falar para vocês que a licença maternidade, ela não interfere no seu probatório. Assim como a licença nojo e a licença gala. Na verdade, talvez tenha outras coisinhas também, mas eu não sei de cor agora. Mas saiba, gente, que a licença maternidade é um direito. Aqui na rede, a gente tem direito a usufruir 6 meses de licença maternidade. Ou seja, a partir do dia que você entrou nessa licença maternidade. Lembra que eu falei para vocês? Minha bebê nasceu no dia 18. Mas eu entrei de licença maternidade mais ou menos no dia 8. Então, a partir dali já contava. Não me arrependo, tá, gente? Porque, assim... Foi bom para eu descansar, foi bom para eu arrumar a casa, terminar as últimas coisas antes dela vir. E aí, beleza, gente. Essa licença maternidade foi lá, todo aquele chororô, toda uma construção. Durante esse momento, eu também pensei em voltar com o canal, mas eu não tive força e concentração para esse momento. Como eu falei, hoje eu me sinto mais segura para retornar ao canal, porque eu tenho já... qualquer coisa, eu não tenho mais esse medo de deixá-la com outras pessoas. Eu já tenho mais tempo para estudo. Hoje, por exemplo, enquanto eu gravo esse canal, ela tá com a avó dela. Ela já tá no leite integral, ela já almoça. Então você fica mais livre nessa questão para poder concentrar naquilo que é seu. E aí, gente, voltei a trabalhar. Em junho, ou foi maio? Gente, eu tô com a mente um pouquinho ruim. Mas foi nesse meio tempo. Voltei para esse MF e eu já sabia que eu ia ser módulo, porque entraram professoras mais pontuadas do que eu, e elas acabaram pegando suas turmas e tá tudo ok, isso é a lei mesmo e tá tudo certo. E eu fiquei com professora módulo. E para mim, assim que eu fiquei com professora módulo, isso já era o ano de 2025, tá? Vamos dizer que é junho ou maio, eu não consigo lembrar.
E aí, gente, eu falei, tudo bem, eu sou professora módulo, e aí pra mim tá ótimo, porque eu tô com uma bebê pequena, eu não tô com a cabeça muito boa, então ser módulo é melhor, porque ali eu vou ter os meus conteúdos já prontos para aplicar naquelas ausências. Gente, quem disse? Eu não gostei muito de ser professora módulo, mas isso, gente, tem professoras que amam. Eu não curti. Eu não curti, gente, porque eu gosto da previsão do que vai acontecer. Então, chegar na escola e não saber, por exemplo, a professora tá todo no quadro, tá bonitinho. Aí do nada uma professora vai embora. Não é do nada, já estava anotado no quadro. É mais do nada pra gente, tá? Que a gente é meio pego de surpresa. Vamos supor, ela tinha uma consulta. Aí você tem que entrar. Você é a professora módulo. E aí eu comecei a não curtir tanto isso, gente. Aí eu falei assim, poxa, tudo bem, eu não curti, mas eu vou levar o ano assim, né? E aí eu também estava, né, nesse período de licença maternidade, voltando, eu estava muito sensível, gente. Como a mulher passa por muitas alterações hormonais, né? Como que isso é muito estranho de explicar. Só quem sente sabe. E assim, gente, foi indo, e aí até que surgiu a possibilidade de eu atribuir uma turma no EMEI. E se eu atribuísse essa turma no EMEI, eu ia receber JEIF. Eu falei, por que não, né? Então, gente, no meio do ano, em agosto, na verdade, final de julho, eu assumi uma turminha no intermediário, no EMEI. E aí, outras considerações, né? Falei primeiro sobre o primeiro ano, sendo professora do primeiro ano, e agora eu tô falando sendo professora no EMEI. Gente, eu amei também o EMEI. O professor do intermediário, ele acaba tendo duas turmas, gente. 28 de um lado, 28 do outro. É um pouco cansativo? É. Mas é um tempo muito rápido. E nesse tempo você tem propostas muito objetivas que dão até tempo de fazer e tempo de concentração, viu? Porque eles têm os momentos, ele tem um momento do almoço, as crianças têm um momento do parque. Dá para ofertar sim uma proposta nesse meio tempo, só que é corrido. Por quê, gente? A gente vai ser a professora que vai estar com um olhar na alimentação. E também tem a questão da higiene dessas crianças. Então, lavar mãos, escovar os dentes. Então, são coisas que a gente fica ali de olho, né? Então, esse tempo acaba passando muito rápido. Então, você tem que ser muito objetivo naquilo que você vai proporcionar para essas crianças. Bom, como que foi essa minha experiência no EMEI? Eu gostei bastante, gente, porque o EMEI que eu estava, ele tinha um espaço bem privilegiado. Por mais que fosse um EMEI que foi construído em 1995, um EMEI que não tinha elevador, tinha uma escada, enfim. Eu gostei muito do suporte que tinha a escola. Primeiro, gente, que a minha sala tinha ar-condicionado. Isso para mim já é um grande diferencial e qualidade de vida para o professor. E aí depois que o espaço era muito privilegiado. Então as crianças tinham um parque gigantesco, era um parque de areia, tinha quadra, tinha um espaço com brinquedão. Então assim, tinha ateliê. Isso para mim é um grande diferencial para as nossas propostas, pensando que o espaço da educação infantil ele deve ser esse lugar brincante, esse lugar de interações. Para mim foi muito satisfatório. E assim, gente, a educação infantil ela proporciona pra gente algo que eu ainda não senti isso no fundamental, que é a leveza. A leveza da fluidez das propostas, tá? No ensino fundamental, a gente fica muito presa a um currículo, não é uma grade, né, mas uma matriz curricular, vários conteúdos que a gente precisa administrar e a gente tem que ter a efetividade disso, ou seja, não pode ser só quantitativo, mas qualitativo também. Então, assim, a gente fica um pouquinho mais tensa porque a gente tem muitas coisas a preencher e a observar. Já na educação infantil, nós somos 100% observação. Então, observar as falas, observar as brincadeiras, mediar os conflitos, porque falando a verdade, a educação infantil a gente media demais conflitos, né? As crianças, elas têm ali um mundo brincante, mas que também precisa de uma intervenção, senão eles saem na porrada, né, gente? Vamos falar a verdade aqui. Então, eu gostei de trabalhar nesse espaço, porque a educação infantil do EMEI, nessa faixa etária de 4 a 5 anos, eu já tinha vivenciado em Itapecerica da Serra, que era uma pegada totalmente diferente, mas assim, totalmente diferente mesmo, tá? Então eu gostei bastante da experiência, eu fui muito feliz nessa escola. Tem um ponto especificamente que eu não gostei, e isso me faz não querer voltar para lá,
Mas isso aí é tipo 5% de 95% de experiências boas que eu tive nesse lugar. Então, gente, pensa num grupo bom, de professoras maravilhosas, aquela parceria, sabe? Não havia uma concorrência. Pela primeira vez eu estive num lugar onde eu não me sentia inferior e nem superior. Eu me sentia pertencente. Eu me sentia acolhida em tão pouco tempo. Então, pensando, gente, que eu entrei nessa escola em julho, cara, em dezembro a gente tava brincando de amigo sacolinha. E eu quase chorando, porque, assim, por mais que eu leve essas pessoas no meu coração e eu posso conversar com elas a qualquer momento, eu sou uma pessoa muito difícil de manter contato à distância, porque eu não sou muito paciente com redes sociais. Mas eu amo demais essas professoras. Eu poderia ter continuado no EMEI caso eu tivesse a possibilidade de remoção. Eu poderia indicar escolas para EMEI, que eu pensei em continuar sim, eu pensei em me remover, voltar para a educação infantil, mas não houve a possibilidade de remoção esse ano, por conta, né, da lei que fala que pipipipopó, até 3 anos o professor não pode ter remoção. De vez em quando o sindicato consegue uma liminar de derruba, mas não foi o que aconteceu esse ano. E tá tudo bem, vida que segue. Passando por isso, nesse ano, né, que eu tive essa oportunidade de estar na educação infantil, fiz GEIF, fiz PEA, mas por ganhar, gente, e pela formação, porque por pontuar eu não iria conseguir esse ano, por conta da licença maternidade. E aí, o que eu quero trazer também para vocês uma informação muito importante. Como eu falei, probatório e licença maternidade afeta? Não. Tá, gente? Então não fiquem acanhadas, não tenha medo. Não tenha medo, por exemplo, eu ingressei gestante. Isso em outras empresas, como CLT, empresas privadas, isso daí nunca queria acontecer. Por isso que eu valorizo e sempre vou defender a causa do concurso público. Outro ponto, eu até anotei aqui, gente, o direito à redução da jornada para amamentação. Pessoal, toda servidora, independente de ser professor ou não, que tenha uma carga horária acima de 20 horas semanais, tá? Você pode, gente, quando você volta da licença maternidade, até a sua criança fazer 1 ano, você pode solicitar essa licença. Ou seja, vamos supor, no meu caso, eu entrava às 11 e saía às 4h30 por conta da GEIF, senão eu sairia às 3. Eu entrava todo dia meio-dia e saía 16h30, ou seja, eu entrava 1 hora mais tarde, por conta desse direito. Gente, isso para mim é magnífico, eu não vou nem falar tanto, senão eu me emociono, porque só quem é mãe sabe a necessidade que a gente tem. Eu amamentei minha filha e nesses momentos que nós não estávamos juntas, né, eu precisava fazer as ordenhas. Então, essa 1 hora, entrando mais tarde ou saindo mais cedo, é algo que muda muito, impacta demais numa alimentação completa para a criança, né, e um retorno sadio para a servidora. Bom, gente, eu já comentei aqui com vocês várias coisas e agora vamos lá aos pontos negativos. Bom, qual que é o lado amargo, né, que a gente pode sentir de tudo isso que eu falei e que eu vejo muita vantagem durante todo esse percurso, mas existe uma pequena parcela de amargor ali dentro da nossa profissão, dentro da rede. E uma delas são os ataques que a gente vem sofrendo na educação. Então eu falo bem na minha vez de ser servidora, mas na verdade bem na vez de todos, né? Porque o ataque ele não é diretamente ao ingressante, mas ele pega ao todo. Então eu até peguei aqui uma anotação para falar para vocês. Então, gente, o primeiro tópico que eu quero trazer desse lado amargo, esse lado que é o ponto negativo que a gente está sofrendo bastante na rede, que é o fim da pontuação como critério de atribuição de aula e classe. Então, por exemplo, quem é que está tendo essa autonomia, né, de indicar a escolha dessa sala, dessa classe? É o diretor. Então, vamos supor, gente, eu sou ingressante. Eu sei que eu vou pegar o que sobra. Mas imagina um professor que já é pontuado, que já está há um tempo na rede. Então, vocês entendem que isso é um ataque? Do que vale também todo esse esforço para uma pontuação da casa. Enfim, isso daí, gente, também é complicado porque não foi o meu caso, tá bom? O meu diretor, ele conseguiu avaliar o meu perfil e atendeu às minhas necessidades daquilo que eu gostaria. Mas a gente pode entender que muitas vezes pode acontecer do quê? Do professor ele ser prejudicado. Então, vamos supor,
Um exemplo, tá, gente? Vamos supor que eu sou uma professora de luta, uma professora questionadora, uma professora que entende e quer assumir o compromisso daquele currículo, o compromisso com uma educação de qualidade. E aí, muitas vezes, eu tenho ali que ter um embate, né, de uma gestão democrática. Olha esse ponto aqui, chamar as coisas para o conselho. Às vezes, não fazendo hipoteticamente, tá, gente, falando. Às vezes isso pode parecer ruim para o gestor. Ele vai falar, não, aquela pessoa lá, ela é briguenta, ela é muito diavoaça. E aí ele pode prejudicar essa pessoa, dando para ela uma sala ou turma que não é o seu perfil. Então, o que se entende? Se a gente for seguir nessa normativa, que na verdade é uma instrução normativa 51 e 52, que veio agora em 2025, entende-se que mais para... Por que eles estão incentivando tanto, tá, gente? É o meu olhar agora. Que o diretor escolha. Lembra que ainda nesse ano de 2005 também teve o quê, gente? Os diretores eles foram retirados dos seus cargos, né? E seus cargos foram substituídos por diretores interventores. Então eu entendo que a rede ela coloca na mão do diretor o que a responsabilidade é de atribuir turma, com a justificativa de, olha, diretor, você vai analisar o perfil e você vai colocar tal professor. Se der ruim, a culpa vai ser sua e você pode rodar e entrar outro. Eu entendo que tem a ver um pouquinho com isso, mas acaba que quem perde somos nós, o grupo, porque a gente acaba perdendo essa autonomia de escolha. Bom, segundo ponto que eu quero trazer aqui, gente, é a questão dos professores readaptados. Né, as escolhas de aula, GEIF, enfim, tantas outras coisas, jornadas, coisas simples, estão sendo retiradas também desse grupo, que é o grupo de professores, gente, que geralmente ele não está em sala de aula, né, por conta que pode ser desde uma questão motora, uma questão psicológica, isso não vem ao caso, mas esse professor ele tem direito, sim, a ter a sua jornada de formação, que é a GEIF. E, gente, o que acontece? Tá tendo um ataque que cada dia esses funcionários, esses servidores, professores, que geralmente são servidores que já estão há anos na rede e que, infelizmente, muitos deles acabaram adoecendo, se readaptando por sala de aula, terem seus direitos retirados. Então, a gente vê um desmonte, né, gente? Então, assim, existe uma necessidade de luta gigantesca. Então, assim, o que eu tenho, assim, o que eu tenho de perspectiva? Aí você fala, então, Gisele, então é melhor a gente nem entrar nessa rede. Não, gente, eu acho que em todo lugar que a gente entra, dentro de um serviço público, a gente tem que prezar pela qualidade. Qualidade para os alunos e qualidade para o grupo de funcionários e professores. Então, gente, vem aí as lutas. Nós precisamos ser críticos. Gente, não dá para nós, professoras e professores, termos cérebro de pombo. Nós precisamos nos posicionar. Que professor é esse, gente? Que não se posiciona, que olha uma notícia e para ele tá tudo ok, já foi. Não, a gente tem que ser crítico. A nossa profissão exige todo o tempo um pensamento crítico. Então venha para a rede, venha somar conosco, mas esteja também nas nossas lutas, nas nossas paralisações, em nossas greves. Bom, gente, isso foi mais ou menos um parâmetro, tá bom? Eu amo estar hoje trabalhando como professora, sou muito feliz, resumindo, para mim compensou e vale muito a pena estar nessa rede. Convido vocês para acompanhar o meu canal, convido também para vocês darem sugestões, por favor sigam o meu Instagram também, que eu vou colocar algumas informações, e é isso. Um bom ano para nós, professores, um bom ano, que seja maravilhoso, que vocês tenham turmas muito abençoadas, né? Peçam para o universo, peçam para Deus e tudo dará certo. E é isso, um grande beijo e abraço. Tchau, tchau.